Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de matemática. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo programático, né? Então na última aula, né, se vocês estão lembrados aí, nós trabalhamos as 4 operações básicas da matemática, que é a soma, subtração, divisão e multiplicação. Só que nós trabalhamos essas 4 operações apenas dentro do conjunto dos números chamado números naturais, né? A gente pegou bem do basicão mesmo. E aí a gente trabalhou com os números naturais. Hoje nós vamos fazer também as 4 operações, só que nós vamos aprofundar o nosso conhecimento. Nós vamos expandir para o conjunto dos números inteiros e para o conjunto dos números racionais. Para o conjunto dos números racionais. Lembrando do que eu falei na aula passada, que um conjunto ele está contido dentro do outro, né? Os naturais estão dentro dos números inteiros, que por sua vez estão dentro dos números racionais. Então, posso dizer também que os naturais eles estão dentro do conjunto dos números racionais, porque a gente tem essa relação aí de pertinência entre os conjuntos, né? Um conjunto pertencendo ao outro, né? Ou uma relação de contingência, né? Um está contido no outro aí. Certo, pessoal? Beleza. A gente vai trabalhar com o conjunto dos números inteiros e dos racionais, envolvendo aí as 4 operações. Então é isso que nós vamos fazer nessa primeira etapa da aula. Então vamos lá. Aí no seu material tem uma lista chamada de lista 2, né? A lista 2 é a que nós vamos utilizar nessa nossa segunda aula. Aquela lista 1 possui alguns outros exercícios, né, que você pode estar treinando aí. Logo, logo o gabarito estará disponível para vocês. Então, pegando aí, ó, essa segunda apostila, nós temos aí na primeira página, na página 1, nós temos alguns exemplos de como nós vamos levar a aula de hoje. Então, peço que vocês olhem aí atentamente para a questão de número 1. Vamos começar com ela, né? Questão de número 1 aí, que tem multiplicações e divisões, né? Diferentemente da aula passada, as divisões e multiplicações que estão aí representadas, elas contêm sinais, né? E esses sinais que podem nos atrapalhar um pouco. Então, nós vamos conhecer as 2 regras de jogo de sinal aqui, quando nós estivermos trabalhando tanto com natural, inteiro, racional, né? Dentro de qualquer conjunto, mais especificamente inteiros e racionais, porque naturais não existem, né? Números negativos naturais, mas quando nós estivermos trabalhando com inteiros e racionais, uma hora ou outra vai aparecer um problema que nós precisamos fazer o chamado jogo de sinal. Então nós temos 2 regras para fazer o famoso jogo de sinal, né? Que é a regra quando eu tenho para adição e subtração, que é a chamada soma algébrica, né? A matemática tem uma parte dela que não diferencia soma de subtração, apenas diferencia o número através dos seus sinais. Essa soma, tanto a adição quanto a subtração, as duas são chamadas de soma algébrica. Então é isso que é a adição e a subtração. A regra é a mesma, tanto para adição quanto para subtração. Desculpa. Nós vamos verificar os 2 números, né? Por exemplo, aqui, ó, 2 menos 5, né? O 2 não aparece o sinal dele. Nós sabemos então que o 2 é positivo. Sabendo que o 2 é positivo, o 5 nós enxergamos o sinal dele é negativo, nós temos que fazer o jogo de sinal. Bom, qual vai ser o sinal da resposta, né? Eu sei que se eu fizesse 5 menos 2, o resultado daria 3, né? Mas como eu estou fazendo 2 menos 5, o resultado tem que dar menos 3. Então, qual é a regra aqui? A regra é a seguinte: se eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair, né, aquele número que eu vejo que o valor dele em módulo, que é o valor dele, só o número mesmo, pessoal. Esquece o sinal. Se a gente pegar só a essência do número, nós teremos ele em módulo. Então, se eu pegar esse número 5 em módulo, ele vale 5. Né? O valor dele é 5. 5 menos 2 é 3. Beleza. Mas qual vai ser o sinal dessa resposta? Tem que ser negativo, porque o 5 vai prevalecer, vai ter o seu sinal aqui prevalecendo, né? Porque ele é maior que o 2, então a gente utiliza o sinal dele. Então deu para entender a regra, pessoal? Quando os sinais forem diferentes, vocês podem anotar aí a regra para adição e subtração. Sinais diferentes, vou colocar para cá. Sinais diferentes
nós vamos subtrair, né, os dois números na ordem do maior menos o menor e nós vamos colocar o sinal do maior. Então, por exemplo, o maior é 5, o sinal dele prevaleceu. O resultado vai ser negativo também. Então, sinais diferentes. Subtrai ou subtrais, né? Subtrai os números e dá o sinal do maior. E vou colocar em português mesmo aqui, tá, pessoal? Nada de termos muito técnicos, não. Subtrai e dá o sinal do maior. Do maior o quê? Do maior número, né? Do maior algarismo, do maior numeral. Então é isso que nós vamos fazer quando nós estivermos diante de sinais diferentes. Beleza. E quando os sinais forem iguais, né? Nós podemos ter um outro exemplo aqui. 7 mais 8. 7 mais 8 todo mundo sabe que é 15. Né? O sinal será positivo também. Eu coloco se eu quiser. Né? O mais a gente já viu que ele é optativo aqui. 7 mais 8, 15. Repete o sinal dos dois, que é positivo. Então a regra dos sinais iguais é moleza. Sinais iguais. Sinais iguais. Eu vou somar os números. Soma-se ou soma e dá. Aliás, soma e repete o sinal. Soma e repete o sinal, fica melhor. Soma e repete o sinal. Ele vai ser igual, né? Resultado só pode ser ele. Lembrando que essa regra é uma regra para soma e subtração, pessoal. Daqui a pouco nós vamos ver uma outra regra. Então, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Regra bem básica da matemática aí, para nós sabermos qual vai ser o sinal da resposta. Né? Então, nós podemos fazer vários exemplos aqui. Vamos começar, então, pela questão. Deixa eu ver uma questão que tenha isso aí. Questão 2. Não, vou colocar exemplos no quadro. As da apostila a gente vai resolver depois. Vamos lá. Menos 3, menos 5. Sinais iguais ou diferentes, pessoal? Bem simples de se perceber isso, né? Sinais iguais. Repete o sinal e soma os números. 5 mais 3 vai dar 8. Menos 8 na nossa resposta. Beleza? Vamos lá. 5 menos 7. 5 menos 7. Facinho, né? Sinais diferentes. Subtrai. Quanto é que é 7 menos 5? 2. Coloco o 2 aqui na resposta. Qual vai ser o sinal da resposta? Vai ser o sinal do 7, porque o 7 é maior que o 5. E o sinal dele é negativo. Mais um exemplinho aqui para ficar fácil. 10 menos 7. Sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes. Sinais diferentes. Subtrai. 10 menos 7 dá 3 e dá o sinal do maior. Neste caso, o maior é 10. Todo mundo sabe que 10 menos 7 é 3. Nesse caso, 3 positivo mesmo. Tá ok, pessoal? Então, essa é a regra da adição e da subtração. Uma regra bem simples, uma regra que nós vamos utilizar. Depois, nós vamos expandir isso daqui, né? A gente vai pegar números racionais. Esses números aqui que eu utilizei são todos números dentro do conjunto dos números inteiros, né? São tanto números positivos quanto negativos, só que eles são inteiros. Falta nós fazermos o quê? Falta nós efetuarmos as contas quando nós tivermos número com vírgula ou fração, que são números que estão dentro do conjunto dos números racionais. Nós vamos fazer já já isso aí. Tranquilo? Vamos para a nossa segunda regra de sinal, né? Você tem que aprender a regra do sinal. A segunda regra de sinal é o jogo de sinal quando eu tiver multiplicação e divisão. Qualquer multiplicação e divisão dentro de qualquer conjunto, né, que eu precise fazer o jogo de sinal, eu vou utilizar essa regra aqui também, assim como eu utilizo a regra da adição e subtração para qualquer problema envolvendo soma e subtração, onde eu tenha esse jogo de sinal. Multiplicação e divisão é uma regra mais simples ainda, né? Eu vou ter uma divisão também, que será uma regrinha para quando os sinais forem iguais. E uma regrinha quando os sinais forem diferentes. Já começou igual, né? Mas a gente vai ver que essa daqui é mais simples ainda. Então a gente tem uma regrinha para quando os sinais forem iguais. E a gente tem uma outra regrinha para quando os sinais forem diferentes. Olha qual é a mais fácil.
Sinais iguais na multiplicação e divisão, sinais iguais dá mais. Sinais iguais dá mais. Ou seja, vai dar um resultado positivo sempre que os sinais forem iguais na multiplicação e na divisão. Sinais diferentes, resultado menos. Resultado será negativo. Sempre que eu tiver multiplicação e divisão envolvendo sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Simples assim, a gente já pode começar matando a primeira questão. Vamos lá, vou colocar a primeira questão no quadro e a gente vai matando esses exemplos aí. Letra A, menos 3 vezes menos 5, né? É a primeira questão aí da sua segunda apostila. Letra A, menos 3 vezes menos 5. Qual vai ser o resultado disso aqui, pessoal? Simples. Eu vou efetuar o produto, né? Produto ou a multiplicação entre dois termos de forma como eu sei fazer. 3 vezes 5, todo mundo sabe que é 15. Coloco o resultado aqui, 15. Só que qual vai ser o sinal da resposta? Aí eu vou atentar para os sinais. Qual é o sinal do 3? Ah, o sinal do 3 é negativo. E o sinal do 5 também é negativo. Então, se os sinais são iguais, olha a regrinha, sinais iguais, positivo. Coloco o sinal de positivo aqui no 15. Se eu quiser colocar o sinal de positivo, eu coloco. Se não, eu deixo o sinal fora, deixo só o 15 mesmo. E a gente vai ter aí o resultado 15 positivo. Beleza? Vamos para a letra B. Letra B, menos 7 vezes 8. Menos 7 vezes 8. Perceba que nesse segundo exemplo, nós não precisamos colocar o parêntese, né? Ou os parênteses. Por quê? Porque o 8, como ele suprimiu mais aqui, a gente não está tendo um conflito de sinal. O que iria acontecer aqui em cima, se ficasse um vezes e depois um menos, né? Fica um negócio meio confuso. Então, o parêntese serve apenas para organizar aqui. Nessa segunda, os sinais já são diferentes, né? Já são diferentes. Menos 7 é negativo e o 8 é positivo. Está aqui a regrinha. Sinais diferentes, resultado negativo. Pronto, simples assim. Coloco o resultado negativo e agora sim multiplica-se. 7 vezes 8, 7 vezes 8 é 56. Coloca na sua resposta 56. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer aí. A letra C eu vou deixar para vocês, né? O gabarito está aí. Aliás, a letra C eu vou deixar para vocês e vou fazer a letra D, que é um pouco parecida. Vou fazer a letra D aqui. Beleza. Olha aí, pessoal, vamos lá para acompanhar o raciocínio. Menos 5 vezes 14 vezes menos 24 vezes 35. Menos 5 vezes 14 menos 24 vezes 35. Eu tenho um produto aí que dessa vez possui não apenas 2 fatores, né? Esse meu produto ele possui 4 fatores, né? Eu tenho 4 fatores multiplicativos aqui. Na multiplicação, eu posso fazer uma coisa interessante, que é efetuar as multiplicações de 2 em 2. É um jeito mais rápido de resolver as minhas multiplicações. Eu posso resolver aí de 2 em 2. Né? Eu posso pegar qualquer par de 2 fatores e efetuar o produto, que o meu resultado vai ser o mesmo. Porque a gente tem uma propriedade aí associativa na multiplicação, onde a ordem dos fatores não vai alterar o meu resultado final, né? Não vai alterar o meu produto. Todo mundo já ouviu essa famosa frase, a ordem dos fatores não altera o produto. É exatamente isso. Vamos pegar na ordem que está aqui, ó. Se eu multiplicar menos 5 vezes 14, bom, menos 5 vezes 14, a gente aprendeu a fazer 5 vezes 14 na aula passada. Nós aprendemos a multiplicar dentro do conjunto dos números naturais. O que falta aqui é saber qual vai ser o sinal da resposta, né? Se o 5 é negativo e o 14 é positivo, o meu resultado só pode ser o quê, pessoal? Só pode ser negativo. Olha aí, ó, sinais diferentes, resultado dá menos. Só que essa é a multiplicação apenas desses dois primeiros. Coloca aqui negativo. E 5 vezes 14 dá 70. Você calcula aí num cantinho separado. 5 vezes 14 dará 70. Beleza. 24 vezes 35. 24 vezes 35 já não dá para fazer de cabeça tão rápido, né? Mas, para quem não lembra, vamos fazer aqui 24 vezes 35. 24 vezes 35, né? A gente vai multiplicar aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 2, 10. Com 2 que foi? 12. Terminei a multiplicação no 5, né? Posso apagar esse 2 aqui. E agora eu vou efetuar as multiplicações com o 3.
Passo um traço embaixo do zero. 3 vezes 4, 12. Vai um lá para cima do próximo. 3 vezes 2, 6. Com 1 que foi 7. Beleza. Não preciso mais desse 1 aqui também. E eu somo os resultados, não é não, pessoal? 0, 4 e 8. Né? Se eu fiz tudo certinho aí, 24 vezes 35 dará 840. Beleza, coloca o resultado aqui, ó. Mas vai ser 840 o quê? 840 negativo. Sinais diferentes, ó. O 24 é negativo, o 35 é positivo. Aí eu coloco o sinal de negativo aqui na frente. Tranquilo, pessoal? Não se esqueça que ainda existe uma multiplicação aqui no meio. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Esse produto, resultado desse primeiro produto. Aliás, esse menos 70 que é resultado do primeiro produto e esse menos 840 que é o resultado do segundo produto. Aí você pode fazer a conta separada aí num cantinho. 70 vezes 840 vai dar, eu vou colar aqui, vai dar 58.800, né? 58.800. Você vai fazer a multiplicação da mesma maneira como eu ensinei na aula passada e você vai chegar nesse número, 58.800. O que é importante você saber aqui? O jogo de sinal. Porque agora, esse resultado que deu negativo, eu vou multiplicar com esse outro resultado que deu negativo e a minha resposta vai ter que ser positiva. Olha aqui, pessoal. Sinais iguais dá mais. Então, não se esqueçam disso jamais. Sinais iguais dá mais. Pronto. E eu termino a minha conta aí com 58.800. Quando eu tiver mais de um fator na minha multiplicação, eu posso fazer isso então, pessoal. Posso multiplicar de 2 em 2 e ir multiplicando os resultados. Eu vou chegar no resultado mais rapidamente. Mas você pode também fazer o quê? Multiplica o 5 vezes 14, pega o resultado, multiplica por 24, pega o resultado, multiplica por 35. Você vai chegar no mesmo resultado aqui, 58.800. Beleza, pessoal? A regra da multiplicação e da divisão, acho que está bacana aí, né? Vamos fazer alguma de divisão aqui. A letra E eu vou deixar para vocês, que é muito fácil. Vamos fazer a letra F. Vamos fazer aqui a letra F. Na letra F, o problema nos traz aí menos 24 dividido por 12. Menos 24 dividido por 12. Bom, o sinal do 24 é negativo. O sinal do 12 é positivo. Eu já sei que a minha resposta vai dar o quê, pessoal? Minha resposta só pode dar negativo. Já coloco o resultado aqui. E quanto é que é 24 dividido por 12? 2, né? 24 dividido por 12 dará 2. E eu coloco o resultado aqui, menos 2. Pronto, acabou o meu cálculo. Nós estamos aprendendo aí como fazer essa regra, esse jogo de sinal entre os números. Até agora, apenas números inteiros. A G eu vou deixar para vocês. Não, a G eu vou fazer e a H vocês vão fazer. Vamos lá? A G. 144 negativo dividido por menos 36. 144 negativo, né? Menos 144 dividido por menos 36. Aí não tem. Deixa eu olhar de novo. Aí não tem a diferenciação entre os parênteses, né? A diferenciação que a gente faz entre os sinais com os parênteses. Então, é bom colocar, ó, menos 144 dividido por menos 36. Tranquilo? Menos dividido por menos. Se é multiplicação e divisão, a gente tem uma regrinha. Regrinha aqui dos sinais iguais. Se os sinais forem iguais, resultado vai dar mais. Coloca o resultado positivo. 144 dividido por 36, quanto é que é, pessoal? É 4. Você faça essa divisão aí em algum cantinho do seu caderno. 144 dividido por 36 dará 4. Se você ainda tem alguma dificuldade em fazer divisão e multiplicação, assiste de novo a primeira aula, pessoal. Assiste até aprender. Tenta fazer os exercícios. Exercita mesmo que você vai conseguir aprender fácil isso daí. Beleza. Então, nós terminamos as duas regrinhas que eu queria para iniciar a aula aqui. Regra da soma e da subtração. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Regra dos sinais para multiplicação e divisão. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dará menos. Decore isso daí mesmo, pessoal. Aprenda isso daí que você vai utilizar e muito, né? Então, vou sair um pouquinho da frente, dá um pause aí, copia. E
vou dar prosseguimento aqui na nossa aula. Beleza. Vamos adentrar agora um pouquinho no conjunto dos números racionais, né? Que são números que não são sempre inteiros. São números que possivelmente vêm com vírgula ou vão trazer aí uma fração, né? Uma fração para a gente. Então, por exemplo, nós podemos começar aí com a questão número 4. A questão número 4, ela fala de frações. Então, nas frações, que está dentro do conjunto dos números racionais, né? Todo número racional ele pode ser escrito na forma de fração A sobre B, tendo B diferente de zero. Foi isso que eu falei na primeira aula. Dentro do conjunto das frações, eu posso ter soma e subtração, eu posso ter multiplicação, eu posso ter divisão também. Como é que vai funcionar aqui? Bom, na soma e na subtração, soma ou subtração, eu vou ter uma regrinha, né? Essa regrinha vai me determinar o que eu vou fazer. Qual é a regrinha? É olhar para o denominador, né? Esse denominador pode ser igual ou pode ser diferente. Então, a gente vai anotar aí, denominadores iguais e denominadores diferentes. Que diabo é denominador, professor? Vamos aprender aqui. Então, a gente pode ter os denominadores iguais e os denominadores diferentes. Toda fração, pessoal, ela é exemplificada nessa forma aqui, ó, A sobre B, né? Onde B é diferente de zero. Isso é o elemento de uma fração, isso é a forma elementar de uma fração. Esse número de cima, ele é chamado de numerador. E esse número de baixo é chamado de denominador. O que é importante você saber além disso para as frações? Além de saber que a parte de cima é chamada de numerador, a parte de cima é chamada de numerador, e a parte que fica embaixo é chamada de denominador. Você tem que entender que fração, pessoal, fração é sinônimo de divisão, né? Toda fração é uma divisão. Se você aprender isso daqui, você vai expandir muito o seu raciocínio, né? Porque toda vez que eu tenho uma fração, às vezes eu consigo chegar num resultado porque existe uma possibilidade de divisão exata. Aí eu já posso resolver isso daí e colocar o resultado. Então, toda fração é uma divisão. Ela também vai ser chamada de razão, né? Toda fração é uma divisão, é uma razão, é um quociente, né? São sinônimos aí para fração. Isso aí expande o seu raciocínio. Outra coisa que eu quero que você saiba sobre fração é o seguinte. A gente está diante aqui de uma fração A sobre B, não é, pessoal? A gente já viu o quê? Essa fração, ela pode ser chamada de divisão. Já sei que a parte de cima é chamada de numerador e a parte de baixo é chamada de denominador. O que eu quero que você aprenda mais sobre a fração é isso aqui, ó. Digamos que eu tenha a fração como exemplo 3/4. 3/4 é o meu exemplo. Beleza. O numerador é 3, o denominador é 4. Mas o que vai significar o denominador e o numerador quando eu estiver diante de uma situação real? Porque é isso que o problema nos traz no concurso. Ele nos traz uma situação real. E o raciocínio que você pode ter, que às vezes responde a questão sem fazer cálculo, é o seguinte. Essa parte de baixo é o total, né? É tudo aquilo que vai ser dividido. Beleza. Se a gente já viu que fração é uma divisão, a gente já sabe então agora que o denominador é tudo aquilo que vai ser dividido, né? É o todo, é o chamado todo. E a parte de cima, que é o numerador, ele vai ser exatamente isso que eu falei. Ele vai ser apenas parte do todo. Ele vai ser uma parte do todo. Ou seja, vamos imaginar um pedaço de chocolate, pessoal. Um pedaço de chocolate dividido em 4 partes, porque esse número de baixo é a quantidade de partes que ele vai ser dividido. Ou seja, é o total de partes.
enquanto que o número de cima é uma parte apenas do todo. Só que nesse caso, representado pelo número 3, ele vai estar te indicando 3 partes do todo. Então, se eu tenho um pedaço de chocolate e ele está dividido em 4 partes, eu comi 3/4 desse chocolate, ou seja, eu comi 3 dessas 4 partes que ele foi dividido. É isso que significa fração. Com isso aqui, você vai resolver muitos problemas facilmente. Quer ver um outro exemplo? Um copo d'água. Um copo d'água, né, cheio, ele vai equivaler ao todo. A partir do momento que eu tomo a metade, o copo foi dividido em 2. Se o copo foi dividido em 2, ele foi dividido, né, e ele tem 2 partes. Eu tomei uma parte dessas 2, ou seja, eu tomei 1/2 desse copo d'água. Eu tomei metade deste copo d'água. Então, esse é o exemplo, esse é o raciocínio que eu quero que você tenha para a fração. O numerador, ele vai indicar uma parte do todo, e o denominador, ele vai te indicar o todo, né? Todo o que foi dividido, o número de partes que foi dividido. Beleza. Se esses denominadores forem iguais, eu vou ter uma regra para fazer soma e subtração. Se esses denominadores forem diferentes, eu vou ter outra regra. Deixa eu apagar mais ali para ficar maior o espaço aqui que nós temos. Beleza. Qual vai ser a regra para quando os denominadores forem iguais? Qual vai ser essa regra aí? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui no nosso exercício. Temos sim. Temos a número 4. Simplifique as expressões, né? Nós temos aí o primeiro exemplo. 5/3. Né? A barra está de lado, mas você monta o problema aí no seu caderno. Assim. 5/3 menos 4/3. Tá aí. 5/3 menos 4/3. Dá uma olhada nos denominadores, pessoal. Me digam se eles não são iguais. São iguaizinhos, né? Os dois denominadores, perdão, eles são representados aí pelo número 3, pelo algarismo 3. Se os denominadores são iguais, nós vamos utilizar a seguinte regra. Repete esse denominador que está se repetindo. Ele está se repetindo aqui 2 vezes, nós vamos repeti-lo mais uma vez. Aliás, ele está se repetindo uma vez, né? Desculpa. Ele aparece 2 vezes, né? Nós vamos colocar de novo aqui o algarismo 3. Então, se os denominadores forem iguais, repete a parte de baixo. E faz a operação que eu tenho lá em cima. 5 menos 4. 5 menos 4 todo mundo já aprendeu a fazer. 5 menos 4 vai dar 1. 1 positivo. E o 3 que está lá embaixo continua. Bem simples, né? Se eu tenho 5/3, tirei 4/3, sobra o quê? Sobra 1/3. Né? Você pode até pensar aí no assalto à igreja. Chegaram lá com as velhinhas e roubaram 4/3. Elas tinham 5/3, sobra o quê, pessoal? 1/3. É o mesmo raciocínio. Beleza? Então, olha aqui, ó. 5 menos 4 vai dar 1 sobre 3. Resposta 1/3. Vamos logo para a letra B. Aliás, essa aí que eu usei de exemplo, ela é a letra A da 4ª questão. Tá? Ela é a letra A da 4ª questão. Beleza. Vamos continuar na mesma 4ª questão, só que nós vamos fazer um exemplo agora para quando os denominadores forem diferentes. No caso, aí eu tenho a letra B. Né? Eu tenho a letra B. Na letra B, nós temos a seguinte expressão. 3/8 mais 5/12. Ou 5/12, né, como é mais comum. 3/8 mais 5/12. Beleza. Como é que eu vou fazer isso daqui? Existe uma coisa chamada de terror da fração, né, que é quando a gente tem que usar o MMC. E o MMC está dentro do nosso conteúdo programático. Creio que nas próximas aulas nós já estaremos falando sobre MMC. Tranquilo. Nisso aqui, pessoal, nós vamos ter que ter apenas um cuidado. Se você sabe fazer por MMC, resolva por MMC. Né? Mas para quem está aprendendo agora, eu sugiro que faça uma regrinha que eu vou ensinar agora. Né? Como fazer
quando os denominadores forem diferentes, eu vou ensinar aqui uma regrinha, um dispositivo prático. Quem já sabe fazer MMC e quiser aprender desse jeito, eu acho mais fácil e mais rápido. Economiza tempo na hora da sua prova. Mas quem achar melhor fazer por MMC, faça por MMC sem problema algum. Vamos lá. Parte de baixo diferente, eu já sei que eu não posso repetir porque as duas são diferentes. Só poderia repetir se fosse o caso da primeira regra, quando os denominadores forem iguais. Então nós vamos fazer a seguinte regra, pessoal. Muita atenção aqui, ó. Multiplica cruzado. Essa primeira multiplicação, da esquerda para a direita, de cima para baixo, nessa ordem mesmo aqui que eu coloquei, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo, nós vamos colocar o resultado aqui, né? Também será uma fração. Nós vamos colocar o resultado de 3 vezes 12 nessa primeira posição aqui. 3 vezes 12 vai dar 36. Quase que não sai, né? Fiquei pensando aqui, acabei me confundindo, me atrapalhando. 5 vezes 8. Essa segunda multiplicação aqui, pessoal, 5 vezes 8, nós vamos colocar esse segundo resultado, que é a multiplicação da direita para a esquerda, de cima para baixo, nós vamos colocar aqui na segunda posição. 5 vezes 8 dá 40. Coloca aqui na segunda posição, 40. Beleza. Fizemos tudo certinho. Qual é o sinal que vai ficar no meio? A gente repete este próprio sinal que tem aqui, ó. Esse mais que tem aqui, ó, ele vai ser transposto para cá. O mesmo sinal que eu tinha anteriormente, eu repito aqui no meio da nossa resposta. E a última multiplicação que nós vamos fazer é essa multiplicação reta. Essa multiplicação reta que tem aqui embaixo, entre os denominadores, ele vai ser o resultado que eu vou colocar no denominador da minha resposta. 8 vezes 12, quanto é que vai dar isso daí? Vamos fazer 12 vezes 8, se eu não me engano vai dar 96. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8, com 1, 9. 96, tá na benção aí, tá tranquilo, pessoal, né? 96. Coloca o resultado aqui, ó, 96. Beleza? Vou repetir o dispositivo aqui, pessoal. É uma regrinha prática. Você apenas tem que fazer esse símbolo aqui, ó. Né? Esse símbolo. Parece um A. Se você olhar bem, ele parece um A. A de quê? A de Andrew. Você lembra de mim, você vai lembrar disso aqui na hora da sua prova. A primeira multiplicação da esquerda para a direita, de cima para baixo, 3 vezes 12, eu vou colocar na primeira posição, 36. Essa segunda multiplicação cruzada, 5 vezes 8, eu vou colocar na segunda posição. 5 vezes 8 é 40, coloca aqui, ó. 5 vezes 8, 40. Qual sinal eu vou colocar aqui no meio, pessoal? Eu vou colocar no meio o mesmo sinal que eu tinha anteriormente. Beleza? E a multiplicação reta entre os denominadores, eu vou colocar na parte de baixo. Sempre fazendo isso entre frações. Se eu tiver uma soma ou subtração de frações com denominador diferente, isso daí é sucesso, é 100% de certeza, beleza? E vai economizar um certo tempo. Você faz isso mais rápido do que MMC. 36 mais 40 é 76. Repete a parte de baixo, 76 sobre 96. Tranquilo, pessoal? Terminamos aí a soma. O resultado da soma é esse. Porém, a questão fala em simplifique as expressões. Nós podemos simplificar as frações, né? Esse é um tópico que nós vamos falar agora um pouquinho. Como que eu faço para simplificar as frações? O jeito mais rápido de simplificar as frações é se eu souber fazer o MDC, que é assunto das próximas aulas também. O MDC, ele é o máximo divisor comum entre os dois números, né? Se eu tiver o MDC entre eles, eu só divido por ele e eu já vou encontrar uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela fração que eu chego no momento onde os dois números que compõem a fração não podem ser divididos mais pelo mesmo algarismo. Enquanto as duas puderem ser divididas pelo mesmo algarismo, significa que a expressão pode ser simplificada. Um exemplo bem fácil é o seguinte: esse número 76 ele é par, então eu sei que dá por 2, dá para dividir por 2. Todo número par dá para dividir por 2. O 96 também é par, ele também pode ser dividido por 2. Opa, os dois podem ser divididos por 2, então eu posso simplificar a expressão por 2. Essa é a primeira regrinha de simplificação. Verifica logo se os dois números são pares e simplifica por 2. 76
dividido por 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 30, 35, 38. 96 dividido por 2 vai dar 45, 48. Beleza. O resultado é par. Opa, os dois são pares também, então ainda dá para simplificar por 2. Eles têm que ser divididos pelo mesmo número para poder fazer essa simplificação aí. 38 dividido por 2 é 19. E 48 dividido por 2 é 29, não. Vamos lá. 48 dividido por 2. Todo mundo sabe quanto é 48 dividido por 2, menos eu, que não estou conseguindo pensar. Vocês têm aula com o Calheiros, eu acho, né? Porque o Calheiros está falando muito na outra sala e ele tá confundindo o raciocínio. 48 dividido por 2, pessoal, quanto é 26. Esse professor é muito burro, não consegue fazer conta. É 26. Beleza, pessoal? E 38 dividido por 2 aí, nós vamos ter 16 e não 19. Eu coloquei 16. Vamos lá. Faça a prova real aí se você tiver alguma dúvida às vezes. 2 vezes 16. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Opa, é 32. Agora vamos fazer com 19. 19 vezes 2. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Opa, 38. Então estava certo, né, pessoal? Certinho, certinho. É bom a gente sempre fazer as provas quando nós tivermos alguma dúvida aí no nosso resultado. Tem algum número que o 19 e o 16 possam ser divididos ao mesmo tempo? Não. Né? 19 e 26, a gente pode perceber aí que não tem nenhum número que possa simplificar essa expressão. Se não tem nenhum número que possa simplificar a expressão, que possa dividir os dois ao mesmo tempo, nós dizemos que essa fração ela está irredutível. Beleza, pessoal? A nossa fração, então, ela está irredutível. Nesse momento, a fração está simplificada. Né? Ela está simplificada quando ela chega neste momento que ela também é chamada de irredutível. A única coisa que eu posso fazer aqui é, se eu quiser, transformar isso no número decimal. Né? Se não, deixa assim mesmo, dependendo da questão. Se a questão pedir, nós fazemos. Se não, nós não fazemos. Né? A gente não vai ficar fazendo coisas a mais do que a questão pede. Vamos ver um outro exemplo aí, então, pessoal. Pega aí o seu material e dá uma olhada para mim na questão número... Aí a gente ainda está na 4, né? Número 4, letra C. Vamos ver se vocês aprenderam como fazer isso daí. Número 4, só que nós vamos fazer a letra C. Não se esqueçam desse símbolo aqui, pessoal. Ele vai salvar você no dia da sua prova para fazer soma e subtração de frações. Vamos lá? Opa! Eu estava olhando para cá agora, eu coloquei 26, né, pessoal? Se você estava prestando atenção na aula aí, você viu que eu coloquei um número aqui equivocado, né? Que eu comecei a fazer a divisão e acabei pulando para o 38. Mas dá uma olhada aqui, pessoal. 48 dividido por 2, pega o número. 2 vezes 2 é o resultado mais próximo desse 4. 4. Sobra quanto? Sobra 0. Baixa o 8. Né? Baixa o 8. Qual o número que vezes 2 vai dar 8 ou próximo de 8? É o 4. Quando eu subtrair aqui 8 menos 8, o resto vai dar 0. Então, a divisão dá 24. Eu acabei confundindo na hora de colocar o resultado aqui. Então, 24. Da mesma forma, continua irredutível. Né? Foi só uma questão de eu pensar no número e colocar outro no quadro. Isso aí acontece muito. Beleza, pessoal? 19 sobre 24 é a nossa fração irredutível. Ainda bem que eu olhei para cá antes de apagar, né? Senão vocês iam encher de e-mail a minha caixa de e-mail dizendo que eu não sabia dividir. Letra C. Letra C fala o seguinte aí, pessoal. Menos 3 sobre 10, menos 3 sobre 10, mais 5 oitavos, menos 3 sobre 10, mais 5 sobre 8. Como é que eu vou resolver isso daí? Lembra do dispositivo lá? Quando os denominadores forem diferentes, eu faço essa multiplicação aqui, ó. Menos 3 vezes 8. Quanto é que dá menos 3 vezes 8? Bom, sinais diferentes, o resultado dá negativo. Coloca na primeira posição, né?
8 vezes 3 dá 24. 24 negativo. Essa segunda multiplicação aqui, ó, 10 vezes 5, eu vou colocar o resultado na segunda posição. Dá 50. Tudo isso sobre a última multiplicação, que é a multiplicação entre os denominadores. 10 vezes 8, que dá quanto, pessoal? 10 vezes 8 dará 80. 10 vezes 8 dará 80. Qual o número, qual o sinal que eu coloco aqui no meio, pessoal? É o sinal que tem aqui no meio, que é o sinal de mais. Então, repete, ó. Repete o sinal de mais. Tranquilo, pessoal? Beleza, terminamos a parte da multiplicação. Falta apenas resolver a soma aí, né? Como é que vai ficar essa soma, então? Vamos lá. Menos 24 mais 50 dá 26 positivo. Por que dá 26 positivo? Porque o 50 é maior, o sinal dele prevalece. Lembra da regrinha lá? Soma e subtração, sinais diferentes, subtrai 50 menos 24 dá 26 e dá o sinal do maior, que no caso é o 50 e o sinal dele é positivo. Eu coloco se eu quiser. Sobre 80, beleza? Dá para simplificar? Dá. Nós já vimos que quando os dois são pares, eles podem ser simplificados por 2. Então, olha aí, 26 por 2, vamos colocar o resultado lá embaixo. 26 por 2 dá 13. Então, coloca aí, ó, 13. E 80 por 2, quanto é que dá, pessoal? 80 por 2 dá 40. 40. Existe algum número que possa dividir tanto 13 quanto 40 ao mesmo tempo? Não existe. Então, a fração ela está irredutível, ela está simplificada. Essa vai ser a nossa resposta. Beleza, pessoal? Então, nós fechamos essa parte de fração. Falamos sobre soma e subtração de fração. Falta falar de multiplicação e divisão de fração, que é assunto da nossa próxima questão. Eu vou deixar, nessa número 4, eu vou deixar para vocês a letra D, e nós vamos fazer a número 5 agora para aprender a regra da multiplicação e outra regra, que é a regra para a divisão. Então, anota aí enquanto eu apago aqui. Aqui. Beleza, pessoal, vamos lá. Feito aí a soma e a subtração de frações, vamos falar um pouco sobre multiplicação e divisão de frações. Se você achou a regra de soma e subtração fácil, nós vamos ver que a da multiplicação é mais fácil. E a da divisão, bem facinha também. Bem facinha? Existe isso? A pergunta ali do Calheiros. Bem fácil. Então, a questão número 5, para nós entendermos como é que funciona aí a divisão e a multiplicação de frações, nós vamos ver aí que a letra A, ela nos traz aí na questão 5, letra A, ela nos traz 4/5 vezes 15/8. 4/5 vezes 15/8. Aqui a gente tem uma multiplicação entre duas frações. Como é que eu vou proceder com o resultado disso aí? Bem simples. É igual é parecido com a música do Naldo aqui. Aquela do alto em cima, só que aqui é em cima, embaixo, embaixo. Ó, multiplica o de cima pelo de cima, numerador vezes numerador, e multiplica o de baixo pelo de baixo. Efetua essa multiplicação aqui, ó. 4 vezes 15, coloca o resultado em cima. Em cima, coloca o resultado em cima. E aqui, embaixo, 5 vezes 8, coloca o resultado embaixo. 40. Beleza, pessoal? É isso aí. Dá para simplificar essa fração? Dá. Dá por 10. Né? Por que dá por 10? Porque eles terminam em 0. Só que o jeito mais fácil é eu pegar esse 0 e cancelar, ó. Sempre que eu tiver uma fração, pessoal, eu posso eliminar a quantidade de zeros que tiver em cima, se repetindo embaixo, eu posso eliminar aquele zero que se repete. Aqui eu tenho um zero em cima, o mesmo zero embaixo, cancelo os dois, eu vou ter aí 6/4. Eu vou repetir a fração para nós prosseguirmos aí com a simplificação. 6/4. Os dois são pares. Nós já vimos que uma fração, quando os dois são pares, ela pode ser simplificada por quanto, pessoal? Por 2.
pode ser simplificada aí por 2. 6 dividido por 2, pessoal, é 3. 6 dividido por 2 é 3. Quanto é que é 4 dividido por 2, pessoal? 4 dividido por 2 é 2, né? Tem algum número que divida o 3 e o 2 ao mesmo tempo? Não, eles são primos, né? Então, a gente tem a nossa resposta aí. 3 sobre 2 é a resposta de 4/5 vezes 15/8. Beleza? Bem simples a regra da multiplicação, né, pessoal? Multiplico de cima pelo de cima, coloco o resultado em cima. Multiplico de baixo pelo de baixo, coloco o resultado embaixo. Bem simples. Multiplicam-se os numeradores e multiplicam-se os denominadores. Vamos agora ver um pouquinho. Claro, isso tudo obedecendo os sinais, né? Eu iria fazer as multiplicações, ia verificar os sinais, ia colocar o resultado. Essa era tudo positivo, a gente não teve que se preocupar tanto. Porém, vamos ver um exemplo aqui de divisão. Vamos ver um exemplo de divisão. É a questão número 6. Né? Questão número 6 de letra A. Pode ser de letra A. Questão número 6, letra A, para nós aprendermos a regra da divisão. A 6 de letra A, ela traz a seguinte operação para nós. 4 nonos divididos por 3 meios. 4 nonos dividido por 3 meios. Beleza? É isso mesmo. 4 nonos dividido por 3 meios é a nossa fração. Eu vou representar dessa maneira quando eu tiver uma divisão de fração. Né? Eu posso representar de outra maneira? Posso. Qual seria? 4 nonos divididos por 3 meios. Só que colocar uma fração em cima da outra também é válido. Né? É muito utilizado na matemática. Vamos fazer do jeito que está aí. 4 nonos divididos para 3 meios. O que eu faço na divisão? A divisão é um processo um pouquinho diferente. A gente repete a primeira, que é 4 nonos, e multiplica, transforma a divisão numa multiplicação pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 3 sobre 2, pessoal? É 2 sobre 3. Então a regrinha é fácil também, né? Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí a multiplicação nós já sabemos como é que efetua, né, pessoal? Como é que efetua a multiplicação? Em cima, embaixo, embaixo. Multiplico de cima pelo de cima. Quanto é que dá 4 vezes 2? 4 vezes 2 dá 8. 9 vezes 3 vai dar 27. Bom, 8 sobre 27 não dá para simplificar. Ela está irredutível. Aqui eu tenho o meu resultado. Então, olha aí, pessoal. Vamos resumir aqui a regra da multiplicação e a regra da divisão. A regra da multiplicação multiplica o de cima pelo de cima. Quando eu falar o de cima, nós estamos falando do numerador. E o de baixo pelo de baixo. Quando eu estou falando do de baixo, é o número que fica embaixo, né? É o denominador pelo de baixo. Então, a regrinha prática é essa. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. E a divisão? A regra da divisão é repete a primeira e transforma isso numa multiplicação. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tranquilo, pessoal. Questão 5 e questão 6 você vai conseguir fazer sem dificuldades aí, conferir no gabarito. Né? Uma sobre multiplicação, a outra sobre divisão de frações. Né? Multiplicação e divisão de frações. Quanto tempo nós temos de aula aí? 1 hora? Beleza. Então vamos continuar, pessoal. Quero terminar ainda nessa aula a parte que fala sobre números decimais. Né? Nós vamos falar aí um pouco sobre os números decimais. Como é que vai funcionar os números decimais? Os números decimais eles também são importantíssimos, né? Para nós resolvermos depois as questões de concursos. Né? Quando terminarmos essa parte da matemática básica do nosso edital, nós vamos entrar nas questões
do concurso, né? Quais são essas questões? São questões de problemas. E esses problemas geralmente nos trazem alguns cálculos que contêm fração, que contêm vírgula. Então, os números chamados de números decimais, né, são aqueles números que contêm vírgula, que contêm casa decimal após a vírgula. Esses números decimais, eles estão geralmente associados ao conjunto dos números racionais, né? Porque toda fração, quando ela não tem um resultado específico, ela vai acabar... Aliás, toda fração, quando ela já está irredutível, né? E eu não quero representá-la na forma de fração, eu posso dividir o número de cima pelo de baixo e encontrar um número quebrado. Esse número quebrado ele vai ser um número decimal, né? Então, esse número decimal ele está associado aí com o conjunto dos números racionais. Beleza. Nós já vimos também na aula passada que nem todos os números decimais são considerados racionais. Vai depender aí de alguns fatores. Mas eu quero que você aprenda aqui as 4 operações envolvendo números com vírgula, né? Que são os números decimais. Números com vírgula. É isso que eu quero que você aprenda. Beleza, pessoal? Dá só uma andadinha com a câmera para cá. Só um pouquinho. Só. Acho que não estava pegando, né? Beleza. Então, ó, 4 operações. A gente tem soma e subtração. Vamos trabalhar aqui a soma e a subtração de maneira unida. Soma e subtração. Qual é a regra que eu quero que você aprenda para soma e para subtração? Regra simples. Vírgula embaixo de vírgula. Quando eu montar o meu problema, eu quero que você coloque vírgula embaixo de vírgula. Beleza? Vírgula embaixo de vírgula. Quando eu tiver uma multiplicação com vírgula, nós vamos ver daqui a pouco como é que nós vamos fazer, mas primeiro eu quero que você entenda isso aqui. Eu vou querer que você esqueça as vírgulas. Esqueça as vírgulas. Efetua a multiplicação normalmente. Esqueça as vírgulas, efetue a multiplicação. No final, você vai fazer o seguinte. Você vai contar quantas casas decimais tinham no começo, né? Então, a resposta vai ficar com o mesmo total de casas decimais. É isso, né? Nós vamos esquecer as vírgulas, efetuar a multiplicação normalmente e vamos deixar o resultado com o mesmo total de casas decimais que eu tinha no início do problema. Essa é a regra para multiplicação. Eu ainda não resolvi, então vai ficar mais fácil quando a gente resolver uma de multiplicação. E a regra que eu quero que você tenha em mente para a divisão com números de vírgula ou com números com casa decimal é que nós vamos eliminar as vírgulas. Claro, isso aqui é só o basicão, só o macete. Mas nós vamos aprender na prática como nós vamos fazer isso, como nós vamos eliminar as vírgulas, né? Como nós vamos fazer isso aqui, vírgula embaixo de vírgula, e como que nós vamos contar essas casas decimais, esse total de casas decimais para fazermos a multiplicação. Beleza? Então nós temos aí a regra da divisão, a regra da soma e da subtração, a regra da multiplicação. Beleza, pessoal? Pega o seu material de apoio, a listinha número 2 aí que nós temos, né? E vamos para a questão, deixa eu ver uma com vírgula aqui. Questão. Número 10. Questão de número 10. É nela que nós vamos iniciar os trabalhos aqui. Vamos lá? Questão número 10, letra A. A questão número 10, ela traz isso aqui no seu enunciado. 0,0013 vezes 1000. Bom, 0,003 vezes 1000. Isso aqui, pessoal,
É uma multiplicação, né? É uma multiplicação. Regra da multiplicação, esquece as vírgulas. Efetua a multiplicação normalmente. Conta as casas decimais para colocar no resultado. Vamos fazer isso sem levar em consideração que esse número aqui é 1000, porque depois eu vou ensinar uma regrinha para quando for 1000 aqui. 0013 vezes 1000. Esquecendo as casas decimais, esquece a vírgula. Esquece a vírgula. A nossa multiplicação ela vai ser o número 13, né? Porque se eu eliminar a vírgula, vai ficar 00013. 0 à esquerda ele não é representativo, eu posso tirar. Vai ficar 13. 13 vezes 1000. Todo mundo sabe de cabeça que 13 vezes 1000 é quanto, pessoal? 13 vezes 1000 é 13.000. Posso colocar o resultado aqui. 13.000. Aí eu vou contar a quantidade de casas decimais que eu tinha no começo. Coloquei um 0 a mais aqui. Quantas casas decimais que eu tinha no começo? Quantas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4 números depois da vírgula. São 4 casas decimais que eu vou colocar na minha resposta. Ó. Conta daqui para cá. 1, 2, 3, 4. A vírgula está bem aqui, ó. 1,3. Por quê? Porque esse 0 depois do 3 ele não vai ser representativo. Então a nossa resposta é 1,3. Ah, é assim que faz? É, muito fácil, né? Agora, qual é a regra quando o número terminar em 0? A gente vai contar a mesma quantidade de casas que forem os números 0. Ó, 3 zeros. A gente vai andar 3 casas com a vírgula para a direita. 1, 2, 3. Vai sobrar 1,13. Sempre que for multiplicação por um número que termine em 0, a gente conta os zeros e anda com a vírgula para a direita a mesma quantidade de zeros. Como eu tenho 3 zeros aqui, ó, eu vou andar 3 casas com a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 1,3. Beleza, pessoal? É isso aí. Letra B. O que tem na letra B aí da nossa 10ª questão? Ela nos traz 9.567 dividido por 10.000. Agora sim, 10.000. Agora eu coloquei 10.000, mas era 1.000. Agora sim, 10.000. 4 zerinhos. Beleza? Como é que eu vou fazer isso daí? Não tem vírgula aí, né? Mas, como eu tenho um número menor dividido por um maior, aí eu já penso, pô, meu resultado então vai ter vírgula. O meu resultado vai ter que ser quebrado porque eu tenho uma coisa menor para dividir para uma maior. Então eu vou ter que rachar isso daí para dividir para todo mundo. Como é que eu faço quando é divisão agora? Quando for divisão e o número terminar em 0, né? 1.000, 10.000, 100, 10, todos começando com 1 e terminando com uma certa quantidade de zeros, eu vou olhar para a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. 4 zeros, só que agora é divisão. Quando for divisão, ao invés de andar para a direita com a vírgula, eu vou andar para a esquerda. Na multiplicação eu ando para a direita, né? Aqui na primeira, na letra A, era multiplicação. Na letra B é divisão, eu vou andar para a esquerda. 4 casas decimais, porque eu tenho 4 zeros. Onde é que está a vírgula desse número? 9,567. Quando a vírgula não aparece, ela sempre está onde, pessoal? Ela sempre está no final. A vírgula sempre está no final. Eu vou andar com essa vírgula 4 casas para a esquerda. O que vai determinar se é para a esquerda ou para a direita? Relembrando, se for multiplicação, anda com a vírgula para a direita. Se for divisão, anda com a vírgula para a esquerda. Então é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas decimais com a vírgula para a esquerda. E essa vírgula, ela para na frente do 9. Ela parando na frente do 9, o número não pode começar na vírgula. Aí o que eu faço? Acrescento um 0 aqui na frente para nós termos um resultado. Significa dizer que 9.567 dividido por 1.000 vai dar um resultado 0,9567. Agora sim o nosso resultado com vírgula, né, pessoal? Aí surgiu a vírgula. Beleza? Vamos para a letra C da questão número 10. Ela nos traz a seguinte divisão. 2,12 dividido para 21
2.2. 2.12 dividido para 21.2. Como é que eu vou fazer essa divisão? Primeira coisa, eliminar a vírgula. Regra da divisão aqui, pessoal, eliminar as vírgulas. Qual é o processo, qual é o procedimento para eliminar essas vírgulas? É eu pegar, vou colocar os dois números aqui. Vou colocar os dois números aqui. 2.12. 2.12. E o 21.2 vou colocar um embaixo do outro. Com a vírgula uma embaixo da outra. Só para a gente visualizar melhor isso aqui. Quantas casas decimais tem o 2,12? Tem duas casas decimais. Dois números depois da vírgula, né? Que é o 1 e o 2. 2.12. Beleza. Quantas casas decimais eu tenho aqui no 21.2? Eu tenho apenas uma. Olha qual é a mágica aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou eliminar a vírgula. Como? Andando com ela para a direita. Se eu andar com ela para a direita, eu vou deixar o número sem vírgula. Ó. Se eu andar uma, duas casas daqui, esse número ele passa a ser o número 212. Sem vírgula. Só que como eu andei duas para eliminar essa aqui eu só preciso andar uma. Mas eu vou ter que andar a mesma quantidade de casas que eu andei no de cima. Sempre. Então, andando a mesma quantidade de casas que eu andei no de cima, o meu número passa a ser 2120, né? Porque quando ele anda primeiro, ele para depois do 2, só que quando ele anda outra casa, não tem número. Nós temos que acrescentar um zero aqui nesse espaço vazio. E a vírgula passa a ficar aqui no final. 2120. Essa é a divisão que nós vamos efetuar. 212 por 2120. Quanto é que vai dar isso? Faz a divisão normalmente, pessoal. 212 dividido por 2120. Pergunta, dá para dividir isso aí? Né? Não. Por quê? Porque é um número menor por um maior. Toda vez que isso acontecer, nós acrescentamos um zero e fazemos a pergunta. Agora que eu acrescentei o zero, é possível? É possível agora porque eles são iguais. Só que quando eu acrescento esse zero que não existia, obrigatoriamente eu coloco aqui na resposta 0, vírgula. Agora sim, qual o número que vezes 2120 vai dar 2120, ou próximo de 2120, 1. Né? O 1, o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes 2120 vai dar 2120. Subtrai, resta o 0, acabou a conta. 0.1 é a minha resposta. Então, olha aí, quanto é que é? 2.12 dividido por 21.2 é 0.1. Existe um macete para essa aí também, mas nós vamos falar depois sobre isso. Beleza, pessoal? Para início de conversa, eu quero que você aprenda a fazer operações com vírgulas. Né? Nós já fizemos aí multiplicação, divisão. Vamos para a letra D, onde nós vamos aprender a fazer a soma. Dá uma anotada aí, pessoal. Letra D aí, pessoal, anota aí. Continuação da 10. Letra D de dado. Tem aí 2.31 mais 13.7 mais 5. Dá uma olhada lá onde eu anotei a regrinha e vejam que soma e subtração, a regra é vírgula embaixo de vírgula. Então coloca aqui vírgula embaixo de vírgula. Ó. Arma o problema dessa maneira. Vamos colocar na ordem do maior para o menor. 13.7, 2.31 e o 5 vai ficar bem aqui, porque quando não aparece a vírgula dele, a vírgula está no final. E soma isso daí, pessoal. Tá aí, ó. Vírgula embaixo de vírgula.
né? Para ficar mais bonitinho, eu posso colocar 0 onde não tem 0. Onde não tem nada, né? Nos espaços vazios que ficam à direita, eu posso colocar 0. Aí eu faço a soma normalmente, ó. 0 mais 1 mais 0, 1. 7 mais 3, 10, vai 1. A vírgula cai, ó, na mesma posição. Pronto, fechou. O que vai acontecer com a vírgula aqui? Ela vai para a mesma posição. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. 1 mais 1, 2. Então, nós temos aí 21,01 como resposta. É isso que nós vamos fazer quando estivermos diante de soma com vírgula, né? Organiza os números, vírgula debaixo de vírgula. Por que é bom eu fazer do maior para o menor? Porque na subtração eu vou ter sempre que fazer isso. Então, se você já fizer os dois da mesma maneira, você não vai confundir. Faça sempre na ordem decrescente dos números aqui, beleza? Vírgula embaixo de vírgula. Nos espaços em branco eu posso colocar 0 se eu quiser, se não, só soma tudinho, vai encontrar o resultado. Se tiver tudo certo aí, 21,01. Vamos continuar na questão número 10, essa questão muito boa aí para nós treinarmos os números decimais. Questão número 10 continua com a letra E, né? Letra E nos traz aí 0,32 menos 19,78. Bom, qual é a regra, pessoal, para subtração, né? Para soma e subtração? A regra é sinais. Se os sinais forem iguais, a gente vai ter que somar e repetir o sinal. Mas se os sinais forem diferentes, que é o que está acontecendo aqui, ó, porque o 19,78 é negativo, nós temos que fazer uma outra propriedade, né? Lá no comecinho da aula, lembra? Quando os sinais forem diferentes, eu vou ter que subtrair e dar o sinal do maior, que no caso é o próprio 19,78 é maior. Então eu já sei que vai ser o sinal dele na resposta, sinal de negativo. Sinais diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal do maior, que é negativo aqui. Coloco o negativo lá no final. Então vamos subtrair isso daí. 19,78 menos 0,32. Né? Eu só tenho que subtrair o sinal, já sei que é negativo. Então aqui eu faço na ordem decrescente. 19,78, que é maior, menos o 0,32, que é menor. Obedecendo a regra da vírgula embaixo de vírgula. Para soma e subtração, eu tenho que representar a vírgula embaixo de vírgula. 8 menos 2, 6. 7 menos 3, 4. A vírgula cai na mesma posição. 9 menos 0, 9. E o 1 cai na mesma posição. 19,46 é o meu resultado aqui. E eu já sei que o sinal era negativo. Então, só fiz calcular. Ó. Repetindo. Eu sei que é uma subtração, só que é de vírgula. É de número decimal. Coloca a vírgula embaixo de vírgula. Qual vai ser o sinal do meu resultado? Bom, se os sinais são diferentes, eu sei que o resultado vai ter o sinal do maior. Qual é o maior? O maior é o 19,78. O sinal dele prevalece. Só faço subtrair para encontrar o resultado. Né? Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Terminamos aí a letra E. Vamos fazer a F para ficar melhor a divisão? A subtração, desculpa. Vamos fazer a F. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. A aula hoje tá boa, que tá dando para ver bastante coisa aí, bastante matemática básica. A F nos traz o seguinte enunciado. 5 menos 0,0345. Beleza. Eu já sei que 5 é maior que 0,0345. Já está na ordem certinha aí. Mas e o resultado? Bom, se os sinais são diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é 5, o resultado vai ter o mais. Eu coloco se eu quiser, né? Vai ter o mais aí na resposta. Aí eu organizo vírgula embaixo de vírgula. Onde é que está a vírgula do 5, pessoal? A vírgula do 5 está no final, quando não aparece, não é isso? Então coloca aí. Estava aparecendo não? Então voltando aí, pessoal. A F traz esse enunciado. 5 menos 0,0345. Beleza. Eu sei que o resultado vai ser positivo, por quê? Porque o 5 é maior. Então subtrai e dá o sinal do maior. Vai ser positivo. Agora, onde é que está a vírgula do 5? A vírgula do 5 está no final.
Organiza vírgula embaixo de vírgula aqui, ó. 0, 3, 4, 5. Não é isso? Copiei certo? Copiei. Beleza. Vírgula embaixo de vírgula. Tá morta aí a questão. Só que aqui eu tenho um detalhe. Aonde tem espaço em branco, eu coloco 0. Né? Coloco 0 obrigatoriamente aí na subtração para nós podermos efetuar. Agora que vem o problema, né? 0 menos 5. Bom, 0 menos 5 não dá para subtrair. Esse 0 vai ter que emprestar do vizinho. Qual é o vizinho dele? Putz, é outro 0. Toda vez que eu quiser emprestar do próximo número e esse número for um 0, ele automaticamente vira um 9. Só precisa aprender isso. O próximo número também é um 0, ele vai virar um 9. O próximo número também é um 0, ele vai virar um 9. E o próximo número é o 4. Ele que tem para emprestar lá para o primeiro 0. Então ele vai se transformar num 4, porque ele vai emprestar uma unidade. E o 0 vai virar 10. Né? Ele vem para cá, para a direita, e coloca o número que eu emprestei na frente. Esquece esse 0, ele virou um 10. Repetindo. O 0 precisava emprestar de alguém para ele virar um 10. Né? Precisava emprestar esse umzinho que fica aqui na frente para ele virar um 10. Ele vai pedir do vizinho. O vizinho dele era o 9. Era o 0, desculpe. Era o 0. Toda vez que for 0 o vizinho que eu quiser emprestar, ele automaticamente vira o 9. Aí eu tento emprestar do próximo. Também era um 0, vira um 9. Tento emprestar do próximo. Também era um 0, vira um 9. Quando ele encontra um, que é o 5, subtrair 1, ele vai ficar sendo um 4. Esse 1 vem para cá, para frente do 0, e vai ficar 10. 10 menos 5, 5. É possível. 10 menos 5, 5. 9 menos 4, 5. 9 menos 3, 6. 9 menos 0, 9. Vírgula. A vírgula cai na mesma posição. 4 menos 0, 4. Olha aí. 4.9655. 4.9655. Beleza, pessoal? É isso aí. Nós aprendemos agora a subtração quando nós temos vírgula, né? Aprendemos aí a subtração quando nós temos vírgula. Beleza? Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais uma aqui. Tem tempo aí? Antes de 1h30? Quanto tempo? 1h15? Fazer mais uma então, pessoal. Para ficar beleza. Vamos fazer as últimas aí lá da 11. Vamos fazer a 11. A 11 tem uns exercícios bacanas para nós aprofundarmos a nossa divisão com vírgula, né? Divisão com vírgula que parece que é o que mais pode confundir aí a galera. Então vamos fazer os exemplos da 11. O restante que eu não terminei da 10, vocês tentem fazer em casa. E qualquer dúvida, pergunta aí. Pergunta no e-mail. 11. 11. Vamos começar com a letra C. Tem aí no seu enunciado 117.6 dividido por 2,45. Beleza. Bem interessante fazer essa divisão aí. Pessoal, você está lá resolvendo, aí você está fazendo uma questão de regra de 3. Aí, pô, é assim, assim, assim. Aí quando chega na hora de calcular o resultado, aparece isso aqui. O que você faz? Chora? Não, não chora não. Faz o que a gente estudou hoje, né? Qual é a regrinha para vírgula? Para vírgula na divisão. É eliminar essas vírgulas. Né? A gente coloca aqui o número em cima do outro para ficar mais fácil visualizar as casas decimais. Quantas casas decimais tem o de 117.6? Ele tem apenas uma casa decimal. E o de baixo tem duas. Para eliminar o de baixo, que é maior, mais casas decimais, eu preciso andar 2 casas para a direita. Né? A mesma coisa eu vou ter que fazer na de cima. Vou ter que andar 2 casas para a direita para eu andar a mesma quantidade nas duas. Dessa maneira, eu tenho que acrescentar um 0 bem aqui. O número 117.6 passa a ser o número 11.760. E o 2.45 passa a ser o número 245. Agora eu vou efetuar essa divisão. 11.760 por 245. Né? Aí ficou simples. Já eliminei as vírgulas. Simples não, né? Que se cai isso aqui, dá um trabalho na hora da prova de fazer essa divisão. Né? Então nós vamos
recapitular como é que eu faço a divisão aí. Né? Pego quantos números aqui, pessoal? Se eu pegar 117, não é possível dividir por 245. Então, eu vou pegar 1176. Pego 1176. Quanto que vezes 245 dá 1176? Ou próximo? A gente vai por tentativa. Né? Dá mais ou menos 5 aí. Vamos tentar o 5. 245 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20 com 2, 22. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 1225. Passou. Se passou, não nos interessa. Se não nos interessa, a gente tenta outro. Se passou, a gente vai ter que tentar o menor. Vai ter que ser o 4. 245 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16 com 2, 18. E 4 vezes 2, 8 com 1, 9. Bom, esse serve. Então, coloque esse número bem aqui, ó. 4 vezes 245 dá 980. Eu vou ter que subtrair isso aí. 6 menos 0, 6. 7 menos 8 não dá, empresta do vizinho, não é isso? Esse é 1, vira 0. Aqui, como era 7, ele emprestou 1, vai para frente do 7, fica 17. 17 menos 8 é 9. 0 menos 9 não dá. Agora, 10 menos 9 dá. 10 menos 9 é 1. Está aí o resultado, 196. 196. Tranquilo. Baixa o próximo número. É o 0. Quanto vezes 245 vai dar 1960 ou próximo de 1960? Vamos tentar aí. Vamos pensar. Por 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32 com 4, 36. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. Certinho. Né? Então, aqui é 8. 8 vezes 245, 1960. Subtrai, resto 0. Nossa resposta só pode ser 48. Então, olha aí. 117,6 dividido por 2,45. A gente vai ter como resultado aí 48. Beleza, pessoal? Então, tentem fazer todos os exercícios que tiverem aí, pessoal, né? Com exceção daqueles que eu não expliquei, porque não está dentro do nosso conteúdo. Mas tudo que envolver aí soma, subtração, multiplicação e divisão de números naturais, racionais ou inteiros, você é capaz de fazer agora, né? Assista a aula de novo se tiver alguma dúvida. Se não, faça perguntas no e-mail, né? E é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com todos vocês. Bons estudos aí, boa sorte e até a próxima aula.